Nesta conversa, vamos em primeiro lugar ouvir qual é a experiência que ela teve no programa de treinamento a empreendedores que ela participou e vai nos falar do antes e do depois. Em seguida, vamos também perceber que negócio ela faz e no fim, vamos analisar o projeto que ela tem. Assim, meus caros, sejam todos bem-vindos de volta ao canal de Tomás Castelo. Neste canal nós partilhamos conteúdos sobre empreendedorismo e hoje nós temos uma grande ocasião de conversar com uma jovem empreendedora que nesta conversa vamos em primeiro lugar ouvir qual é a experiência que ela teve no programa de treinamento a empreendedores que ela participou e vai nos falar do antes e do depois. Em seguida, vamos também perceber que negócio ela faz e no fim, vamos analisar o projeto que ela tem. Vamos usar um modelo de negócio chamado Canvas para analisarmos até que ponto o negócio dela é viável. Então você é meu convidado neste programa de hoje, que desde já tenho o prazer de vos apresentar aqui a nossa convidada, a Marcelina. Então, Marcelina, por favor, tenha a vontade de se apresentar para os nossos caros. Obrigada. Boa tarde. Eu respondo pelo nome de Marcelina de Castro e estou aqui para fazer a entrevista. Então, Marcelina, em primeiro lugar, nós vamos falar da tua experiência. Qual foi a tua experiência no programa de treinamento que nós tivemos? Isto é, queremos saber o que você aprendeu que se tornou o motivo pelo qual decidiste abraçar um projeto maior, com uma missão mais grande. Então, o que aconteceu realmente neste programa que se tornou memorável? Bem, o programa teve um impacto positivo na minha vida como uma empreendedora, pois isso não só alavancou a minha forma de pensar, mas me colocou estratégias para que eu possa subir no mercado, para que eu possa executar meus negócios. Assim, nos termos gerais, quais são as principais matérias que aprendeste naquele programa, que te lembras como se fosse hoje? Bem, em primeiro eu aprendi vários temas que hoje ensinaram-me a se posicionar. Primeiro aprendi sobre a generosidade, a arte de dar. Segundo, eu aprendi como vender o seu produto. Bem, nós vimos vários comerciantes atualmente, mas nem todos sabem vender o seu produto. E vimos sobre o Canvas e análise fofa, pois nós sabemos ou aprendemos como estruturar nosso negócio de forma a termos o controle e o domínio próprio do nosso negócio. Então, agora vamos à realidade do negócio. Eu gostaria de saber que negócio a Marcelina faz. Qual é o seu negócio? Bem, primeiramente eu disponho de vários negócios, mas eu me identifico com um, que é na beleza e estética. Bem, eu trabalho no ramo da beleza e estética há 4 anos e eu tenho um salão móvel. Nesse caso, eu sou uma maquiadora de profissão. Como eu já dizia, eu faço vendas intermediárias. Nesse caso, revendas. Importação de produtos para revenda ao consumidor final. Quais são alguns dos produtos que você importa? Cabelos, vietnamitas, acessórios, roupas. E que tipo de acessórios? Qualquer. Por exemplo, temos acessórios de telefones, temos acessórios de beleza também. Nesse caso, os brincos. Exatamente. Sapatos. Tudo que tiver ao dispor, nós vamos trazer. Ou seja, eu estou a dispor para importar até assim. E quanto tempo leva? Se eu quiser um acessório como um relógio, quanto tempo leva para você trazer um relógio? Bem, depende do fornecedor. Eu trabalho com 3 fornecedores e o limite ou o prazo para que a encomenda chegue até cá é no mínimo 3 dias e no máximo 15 dias de espera. Ora, o nosso objetivo central nesta conversa
conversa é analisar o seu negócio. E durante a formação vocês tiveram uma aula que aprenderam sobre o modelo Canvas. O modelo Canvas é uma ferramenta que foi desenvolvida na Universidade de Harvard, que analisa 9 peças importantes que moldam o negócio. Então, essas 9 peças, a primeira delas é a proposta de valor. Então, nós vamos analisar qual é a sua proposta de valor. E outra coisa que vamos analisar no seu negócio é quais são as atividades principais que são realizadas no seu negócio. Vamos também analisar quais são os recursos principais que são necessários para o seu negócio funcionar. Quais são os parceiros principais que você deve ter para que o seu negócio possa funcionar de uma maneira mais célere. E, por outro lado, vamos também analisar quais são os canais de comunicação e qual é o tipo de relacionamento que você estabelece com seus clientes. Mais adiante, vamos procurar saber quais são os segmentos de clientes que você serve, quem são as pessoas que você serve na verdade. E, no fim, vamos então estudar quais são os custos que você tem, quais são as fontes de receita que você tem, ou então, se não tiver, que pretende que tenha no seu negócio. Então, para começar, é realmente saber qual é a proposta de valor, o que você oferece, o que o seu negócio oferece aos clientes. Bem, o meu negócio ele oferece uma proposta de valor. Nesse caso, é o reality da beleza da mulher, em específico as noivas. Então você oferece reality. Como fala reality da beleza? Sim. Bem, quando eu digo reality da beleza, eu estou a valorizar a beleza da mulher. Okay. Eu não trago a transformação completa. Eu apenas acrescento a beleza que existe na mulher. Ok. Exatamente. E no caso, qual é o segmento de clientes? Qual é o seu cliente ideal? Bem, o meu alvo de clientes, nesse caso, são as noivas. Ok. Bem, eu trabalho não só com as noivas, mas o alvo principal nesse caso são as noivas. As noivas. E nós já falamos de duas coisas. A primeira coisa falamos da proposta de valor. É fazer com que a noiva se sinta noiva naquele dia de casamento dela, né? É a proposta, é a reality. Quer dizer, é trazer a ela a realidade de ser realmente o centro das atenções naquele dia de casamento. E qual é o serviço que você oferece para dar este tom que distingue a ela de outras pessoas que estão na festa do casamento? Bem, eu forneço o serviço de aplicação de cabelo, unhas, aplicação de unhas, maquiagem profissional. E esses serviços, o cliente tem a facilidade de poder pagar em combos e em prestações. Em combos, nesse caso, é pagar, por exemplo, 80% daquilo que ele já ia pagar. Por exemplo, quando ela paga os 3 serviços, a maquiagem, a aplicação e a unha, ela tem um desconto de 20%. E quando são prestados serviços apenas para singular ou particular, é que paga 100%. Certo. E como é que você descobre as noivas? O que você faz para descobrir onde estão as noivas? Ou aquelas que vão casar daqui a uma semana, um mês, 2 meses, já um ano? Bem, o canal que eu uso para cadastrar as noivas, pescar elas, é através das mídias, das redes sociais nesse caso. E não só as redes sociais, mas por causa da satisfação de outros clientes. Na verdade, a maioria das vezes eu recebo solicitação das noivas por intermédio das outras noivas que saíram satisfeitas. E já sucedeu você ir abordar as noivas diretamente? Em vez de ser um cliente que refere assim, você já abordou? Sim, já. Claro. Na verdade, eu congrego numa igreja e quando eu sei que alguém vai casar, eu vou ao encontro da noiva e coloco a minha proposta. E como é que sabes, lá na igreja, como é que sabes que alguém vai casar? Por meio das informações sacerdotais. Ok, então chega um momento que se anuncia irmã fulano vão casar. Exatamente. E aí você sabe, uau, tem alguém que vai casar. Ok.
E como é que você estabelece então a comunicação? Isto é, uma coisa é você saber os canais. Você já falou aqui, o primeiro canal, as redes sociais. O segundo canal são as noivas satisfeitas. O terceiro canal de comunicação que você encontrou é através das informações sacerdotais da igreja. A minha questão é, depois de você estabelecer a comunicação, tem que estabelecer a relação para que possa apresentar o seu serviço, possa estabelecer a confiança, negociar os preços. Então, qual é a relação que você estabelece com eles? Bem, a relação que eu proporciono ao meu cliente é de um bom atendimento, um bom diálogo. Primeiramente, eu coloco a proposta de valores, porque há vezes que a cliente não dispõe do valor para pagar. Tem uma baixa, como é que podemos dizer? Baixa renda. Exatamente. Okay. E eu coloco a proposta e vamos juntos acordar o preço. Né? Sim. Você apresenta a proposta de valor, depois negocia um preço de acordo com as condições de pagamento dela. Exatamente. E o que tem que ser feito no seu negócio para o negócio funcionar? Bem, as atividades que o meu negócio dispõe ou que favorece ao cliente são os serviços de maquiagem, profissional nesse caso, aplicação de unhas, aplicação de cabelos. Isso acontece quando tens um cliente. Supomos que não há cliente. O que tu fazes para garantir que haja cliente? Bem, eu dou acompanhamento ou seguimento após a execução do serviço, procurando saber se o serviço foi bem prestado, se atendi à expectativa da cliente, porque a cliente vem com expectativas, né? Porque nem todos têm o mesmo gosto nesse caso. Há clientes que vêm e dizem que não, Marcelina, eu quero uma maquiagem nude, simples, que não chama atenção. E eu vou prestar o serviço que ela pediu. E há outras que querem algo extravagante ou chamativo. E eu vou fazer ou atender aquilo que a cliente quer. Após isso, eu dou seguimento. Nesse caso, perguntando se ela está satisfeita. Se ela dizer sim, aí sim. E esses pontos são importantes para mim, porque vale mais um cliente satisfeito do que mesmo. Do que mesmo, que nem sabe o teu serviço. Ok, excelente. E uma outra coisa que eu quero saber, como é que você retém os clientes? Existe alguma estratégia de retenção? Eu faço algumas estratégias, ou tenho usado algumas estratégias, que é de proporcionar comissões nesse caso. Por exemplo, quando elas trazerem uma cliente, elas terão um desconto de 50%. Nesse caso, as duas. Porque vamos supor que há uma data festiva e a cliente vem com uma acompanhante. Eu dou desconto não só para acompanhante, mas para a cliente. Então é 2 por 1. Exatamente. E uma outra questão que eu quero colocar é quais são os recursos-chave? O que eu preciso ter para fazer o seu negócio? Recursos materiais. Sim, que materiais, por exemplo? São recursos esses que vão possibilitar a fazer os serviços, né? Que são os produtos de manicure, por exemplo, nesse caso. Temos a LED, a lâmpada LED, temos os pincéis, a massa, água, acrílico, tudo isso e mais, né? Porque vai depender do tipo de serviço que você vai prestar. O cliente quer. Por exemplo, no serviço de unha, a cliente pode solicitar só as unhas simples, que não envolve massa, porque não envolve gelis, né? Então, é isso. E no serviço da maquiagem, temos lá os pincéis, a base, pestanas, pó translúcido, pó compacto, pó de arroz, pó de banana, fixador e entre outros. São vários.
Não posso cá citar todos, já. né? Mas aí também a ideia era citar os recursos principais, né? Essenciais. Existe alguma tecnologia no teu negócio? Para isso tudo acontecer, há uma forma de uma máquina fazer maquiagem? Infelizmente não. Seria bom que houvesse. Que houvesse uma máquina que Mas a máquina somos nós, recursos humanos mesmo. Nós trabalhamos com recursos humanos para a execução do serviço. Certo. Tens alguns parceiros chaves para o teu negócio? Como eu dizia que tenho vários negócios, mas na maquiagem eu não tenho, por enquanto. E como eu dizia, na importação de cabelos eu tenho alguns parceiros, as pessoas que fornecem produtos para mim. Ok, certo. E em termos de custos, qual é o preço? Quando é que está? Vamos supor que eu sou uma noiva e quero me maquiar. Qual é a estrutura de preços? Na verdade, eu tenho custos variados. Não tenho custos fixos porque eu já disponho de materiais necessários para a execução do trabalho que eu quero fazer. Eu só apenas reponho o estoque quando acabar. Por exemplo, em média, o meu estoque pode fazer um mês. Não é necessariamente que eu coloque lá, ou seja, faça a reposição do estoque, nem para fazer um devido serviço. Então, qual é o preço? Porque de alguma forma tu tens que saber, por exemplo, estava aqui a dizer que o meu estoque é de um mês. Neste um mês podes fazer maquiagem a quantas pessoas? Porque eu quero fazer uma coisa, quero trazer 1000 pessoas. Será que num mês, com o estoque que tens, consegues fazer 1000 maquiagens? Não, com certeza. Então, quantas pessoas atendes por mês? E eu quero entender um pouco sobre os custos e o preço. Sabe a diferença entre custo e preço? Preço é aquilo que você cobra ao cliente pelo serviço prestado ou então produto entregue. E os custos são aquilo que tu precisas gastar para conseguires produzir o serviço ou o produto que vai lhe entregar. Bem, o preço do serviço varia de 750 a 3.000. Maquiagem são 700 meticais e das noivas são 3.000 meticais. E nesse caso, vamos supor que eu atenda uma noiva, exatamente, para que eu faça o devido atendimento. Por exemplo, tenho materiais que são de fácil esgotamento. Por exemplo, as pestanas. Eu não compro assim uma quantidade, um estoque assim. Compras melhor quantidade? Não. Consoante o atendimento que eu vou ter. Posso fazer uma previsão de 5 clientes e os custos nesse caso varia de 1000 meticais, não mais que isso. Você gostaria de fazer 1 milhão de meticais fazendo maquiagem? Se eu pudesse te ensinar um truque? Sim, gostaria. Certo. Então, caros internautas, muito obrigado. Agora vou pedir, meus caros, para prestarem atenção. Porque eu, depois de aprender sobre o negócio de maquiagem da nossa entrevistada, a Marcelina, gostaria de partilhar, se eu fosse maquiador, nesta estrutura que nós ouvimos falar, o que eu faria? A primeira coisa que nós temos que entender é, a Marcelina precisa de aprimorar a oferta de valor. Aprimorar é o que? É conseguir articular a oferta dela numa única frase. Numa única frase. No caso, ela disse que quer dar um toque de reality da noiva. Então, é preciso que esta frase seja construída de modo que não tenha essas frases de inglês reality noiva, porque as pessoas, muitas delas que ela vai trabalhar com elas, não entendem isso de inglês, de reality, what. Então, é preciso articular a sua oferta numa frase em português, numa linguagem acessível. E para tal, tu podes levar essa frase e colocar, por exemplo, nas ferramentas de inteligência artificial. Por exemplo, podes usar o Grok, podes usar DeepSeek
e você vai colocar a sua frase, a sua proposta de valor, depois pedir para ele reelaborar numa linguagem mais persuasiva e simples. Então, esta frase é a frase que tem que colocar na proposta de valor. Tem que ser simples e fácil de articular. A segunda coisa que eu faria, e este é o segredo, ao invés, porque o grande problema que eu encontrei nesse negócio da nossa entrevistada é a impossibilidade de escalar este negócio. Isto é, não é possível ela estar em 50 lugares ao mesmo tempo. Esse é um grande problema deste negócio. Então tem duas possibilidades. A primeira possibilidade é ela fazer maquiagens muito caras, ou então é encontrar produtos ou serviços associados à sua maquiagem. Duas coisas. Ou vender maquiagem para uma pessoa que pode pagar 1 milhão, 100 mil, 50 mil, ou então tem que fazer maquiagem, mas tem que ter serviços associados. Para ser mais claro, Marcelino, se você quer fazer esse negócio numa escala mais grande, então você tem que encontrar um serviço escalável. Por exemplo, podes criar um blog, né? Um blog onde você explica tipos de maquiagem para noivas e tal. E podes criar vídeos que explicam tipo de maquiagem, como é que se faz isto, como é que se faz aquilo, especialmente para mulheres negras, para mulheres baixinhas, para mulheres, porque as pessoas podem fazer maquiagem, mas nunca fizeram um esforço para isso, ou escreves um livro, um guião, onde as noivas podem consultar este guião para tipos de maquiagem e como é que se faz cada uma, as vantagens, as desvantagens, e depois, talvez você coloque a maquiagem, na hora de tirar como é que fica? Como é que fica na hora de tirar? Então, também podes ter informações, podes organizar informação para instruir na hora de tirar o vestido, na hora de tirar isso, na hora de fazer aquilo, na hora de como é que tem que se comportar para não sujar isso, para não sujar aquilo, para não sei o que. Tem muita coisa que as pessoas que procuram maquiagem precisam saber antes. E, na minha opinião, estes serviços podem ser o teu produto principal a longo prazo. Uma vez que não podes estar em 50 lugares, o teu conteúdo ele pode estar em 1000 lugares ao mesmo tempo. Então, uma das coisas que, na minha opinião, a forma de escalar este negócio, você tem que transitar e não pode demorar de negócio de maquiadora para consultora de beleza, em que não só, porque algumas noivas precisam entender, você tem que olhar para uma mulher e dizer, esta mulher dá para vestir-se assim, isto assim, isto assim. Tens que pensar toda ela para realmente ser a mulher elegante daquele dia. E isso é mais do que fazer maquiagem. Mas podes passar a ser consultora, pelo menos de maquiagem. Isto implica produzir muito conhecimento para as pessoas antes de você vender os seus produtos e serviços. A longo prazo, vais fazer 1 milhão que queres fazer com estes serviços associados, mais do que podes fazer com este que tu esteja fazer. Por quê? Porque depois vai ser muito interessante que as pessoas vão querer que você faça a maquiagem delas. E você vai dizer, eu não faço maquiagem a 3 mil, eu faço a 20 mil. E quando a noiva fizer maquiagem contigo, não será só aquela maquiagem, será uma experiência e todo o processo dela será filmado. Depois vais produzir um documentário, isso vai constar na revista de maquiagem que você vai produzir. Então, essas coisas que você vai criar vão ser mais valiosas do que o próprio trabalho de ser maquiador. Então, meus caros, espero que tenha ajudado a ti também, mas o meu objetivo é fazer com que este negócio tenha maior valor. E a forma de ser mais valioso é o negócio servir a muito mais pessoas que ela pode servir individualmente. Porque mesmo que tenha uma equipe, vai precisar de 50 pessoas, de 100 pessoas para ter uma equipe grande. Mas ela pode sozinha e talvez com uma pequena equipe produzir um impacto maior. Meus caros, muito obrigado pela vossa participação neste programa. Quero desde já passar a palavra para a Marcelina para dizer as últimas palavras. Mas antes, não se esqueça de subscrever-se neste canal. Eu estou a oferecer consultoria de borla e você pode aproveitar neste canal. Então, Marcelina,
últimas palavras que tens a dizer aos meus... Por favor. Bem, dizer que além de eu aprender nas aulas, eu tive uma experiência de aprendizado também muito importante, né? Que colocou ou despertou mais uma vez o intuito de poder trazer estratégias no meu negócio, né? Eu quero agradecer aqui ao Dr. Tomás e você aí que ainda não se inscreveu, venha, você vai gostar. É isso. Muito obrigado. Você que não se inscreveu, nós temos o nosso programa todos os sábados, 21 horas. Estamos a aprender sobre negócio e você pode aprender. Tchau, tchau.